Olá pessoal, eu sou o João Arnoldi, responsável pela Mediafire no Brasil. Estou hoje com os colegas da Velas, nosso distribuidor, para falar do portfólio de ATAs, Gateways e SBCs. Antes de começar a falar de todo o portfólio, vamos falar aí dos principais diferenciais da Mediafire. Mediafire, que é pioneira no mercado de comunicação IP, estamos nesse mercado desde os anos 90, quando começou o mercado de telefonia IP. Estamos certificados em cerca de 50 países, entre eles o Brasil, com a Anatel, para todo o nosso portfólio que iremos apresentar. Nosso software tem qualidade carrier grade, com baixíssimo nível de RMA, basicamente tudo aquilo que a gente vendeu até hoje, em 2 anos aqui pela Velas, nenhum produto teve que voltar por algum problema de produção. A nossa garantia para todos os produtos é de 36 meses. Temos os direitos autorais de todo o nosso software, né, todo o IPR de todo o nosso software. Tem uma grande experiência com equipamentos legados. Temos em nosso laboratório vários equipamentos. Para cada release que nós lançamos, fazemos testes de regressão, né, do nosso software com todos esses equipamentos legados. Temos certificados com os principais fabricantes, colocamos aqui ao lado alguns desses fabricantes. Isso é muito importante para o parceiro, para o cliente, saber que nosso equipamento funciona com o seu sistema de PBX, de soft switch. Okay? E temos um portfólio completo de ATAs, Gateways e SBCs Enterprise, né? Não é um SBC de core. Nosso portfólio, portanto, é de CPEs, né? Customer Premises Equipaments, são equipamentos que, numa topologia em nuvem, são aqueles equipamentos que ficam na casa do cliente. Algumas características que todos os nossos produtos possuem. Todos eles possuem porta LAN e porta WAN. Okay? Então, pelo menos 2 portas, uma LAN e uma WAN. Isso faz com que nós tenhamos realmente um roteador no nosso equipamento. Assim, se você não tiver nenhum equipamento de dados naquele site do cliente, nosso equipamento pode fazer realmente a função de roteador, NAT e Firewall. Temos o mesmo firmware para todos os nossos produtos. Você imagina, então, como é importante isso em parte de treinamento. O técnico aprende o equipamento, ou pode ser o menor equipamento, e já sabe que no maior equipamento vai ter o mesmo firmware, vai ter a mesma forma de programar. A mesma forma o cliente vai aprender somente um produto, porque é tudo o mesmo firmware, né? Nós fazemos o registro até 5 operadoras SIP. Em qualquer produto nosso, desde o menorzinho, tá? Que é o 4102, você já pode fazer o registro em 5 operadoras. Enviamos tráfego SNMPs para 5 destinos. Temos suporte IPv6 para todos os nossos produtos. Então, o cliente hoje que está preocupado com o futuro na IPv6, ele pode comprar e ter a segurança que no futuro vai ter o IPv6. Conexão com o Skype for Business, desde o nosso menor equipamento, né, até os maiores. Então, se um cliente hoje tem um Skype for Business e quer 2 ramais analógicos para ligar lá um telefone analógico, uma linha de produção, ou então para ligar uma máquina fax, ele pode comprar um simples ATINHA, que esse ATINHA terá conexão com o Skype for Business. Sobrevivência através de redundância do gateway central. Podemos ter até 5 gateways em redundância, falhou o gateway, falhou o acesso, o nosso equipamento procura um outro gateway central, até chegar no 5º, e não necessita de licenças para registro de troncos ou ramais em nenhum dos nossos equipamentos, ok? Aqui ao lado, um overview do nosso portfólio de ATAs, adaptador de telefone analógicos, ATAs com long loop, que é para telefone colocado em longa distância, Gateways, que é quando você tem tronco E1 ou tronco analógico, então você tem um gateway, e SBCs, né? O SBC para colocar na ponta, na empresa do cliente. Começar com o primeiro produto, é o 4102, nosso menor produto, tem 2 ramais, né? Ramal, lembrando, é o FXS, é o produto que a gente mais vende, porque qualquer supermercado, venda, precisa sempre de uma maquininha de cartão de crédito, ou então receber um fax, e isso faz com que esse ATA seja o mais vendido. Como eu falei, todos os nossos produtos têm 2 interfaces Ethernet,
Esse ATA também, ele tem duas, no caso é Fast Ethernet, uma LAN e uma WAN Fast Ethernet. Segundo produto, Mediatrix C7, é um produto que tem 8 portas, ele funciona como ATA ou como um gateway. Ele pode ter, dentro dessas 8 portas, 4 ramais, seria aqui a primeira capacidade com 4 FXS, ou 8 FXS, ocupando as 8 portas. Pode ter 4 troncos, 4 FXO, pode ter 8 FXO, 8 troncos, pode ter uma mistura, como 4 FXS e 4 FXO, ou também 2 FXS e 4 FXO. Então, algumas capacidades que você pode equipar esse produto. Tá? Então, ele também é um gateway, porque ele também tem tronco. Ele tem também 2 interfaces Ethernet, no caso é também Fast, uma LAN e uma WAN. Ele pode ser colocado sobre a mesa, né, sobre um rack. Se você quiser colocar em um rack de 19 polegadas, nós também temos um suporte específico para ser colocado em rack de 19 polegadas, que acomoda o C7 e a fonte de alimentação que é externa. Estamos crescendo nos equipamentos. Vamos falar agora de um ATA com uma densidade média de 24 portas, é o Mediatrix S7. Também para esse equipamento, a gente usa uma plataforma que a gente chama de Model M, né, modelo M, que é essa plataforma que tem 6 slots, a gente está vendo aqui 6 placas de telefonia no desenho, e 5 interfaces gigabit. Então, todos os produtos daqui para frente não serão mais Fast Ethernet, com 2 interfaces Ethernet, mas todos os produtos daqui para frente terão 5 interfaces Ethernet, uma WAN e 4 LANs, ok? Toda giga. Para clientes que têm uma rede giga, né, que não aceitam mais equipamento Fast, é muito importante essas interfaces gigabit. Inclusive, como é um equipamento de média densidade, se você quiser ligar outros S7 no seu cliente, você pode utilizar essas portas giga sem necessidade de uma porta giga do switch do cliente. Okay? Então, o S7 tem nas capacidades de 8 ramais, 8 FXS, 16 ramais e 24 ramais. Como eu falei, com 5 interfaces gigas, você está vendo ele montado aqui com 24 FXS, ou seja, 6 placas de 4 FXS estão conectadas. A fonte de alimentação, no caso dessa plataforma modelo M, é uma fonte interna, ok? Temos atrás o botão para ligar e desligar. E como vocês podem ver, todos os ramais, todos os FXS possuem um conector RJ11. Assim você não precisa de cabos adicionais, ou abrir em patch panel, ou ocupar mais espaço no rack. Você já tem acesso ao equipamento diretamente pela frente em conectores RJ11, ok? Para os 8, 16 ou 24 FXS. Temos também o Mediatrix S7LP, que a gente chama S7 de Long Loop. Para esse equipamento, nós temos a capacidade de 16 FXS e 24 FXS, ok? Com esse equipamento, você tem um loop com fio 22 AWG de até 2 km. Como é que ele consegue fazer isso? Ele coloca uma tensão de alimentação maior no fio, ok? Uns 60 volts RMS. Com isso, o loop vai mais distante, ok? Vai chegar a 2 km. Então, um dos poucos equipamentos que tem essa vantagem, né, de ser long loop, tem proteção contra sobretensão, tem proteção contra raios, ok? Porque uma vez que a gente entende que ele está distante, ele pode passar aí por um campus universitário e está sujeito às intempéries. Eu vou parar um pouquinho a apresentação do portfólio e abrir um parênteses e falar um pouco sobre a sobrevivência de portas FXS, ok? A sobrevivência dos ramais no ATA. Quando você perde o acesso ao soft switch, os usuários, as portas FXS que estavam registradas no soft switch, agora elas se registram no próprio ATA. É permitido que várias facilidades continuem a ser executadas, agora gerenciadas através do ATA, como, por exemplo, desvio de chamada, transferência, conferência 3, chamada em espera. É possível que você faça grupos de consecutivo. Uma vez que o soft switch caiu, a forma de atender uma chamada pode mudar. Então, ter grupos de consecutivo pode ser importante. Cíclico, circular, terminal, grupos de ringue. Você pode fazer com que um tronco analógico que tenha naquela localidade, na hora que chega uma ligação, toque em vários ramais analógicos ao mesmo tempo. Temos
continua, mesmo perdendo o acesso ao soft switch, continua a indicação de mensagem em espera, a sinalização de efeito de gancho, para fazer consulta, transferência, a geração do ID do chamador, nome e número do ID, classes de serviço. Então, como não tem mais o soft switch, quem pode fazer uma ligação DDD, DDI, isso tudo é gerenciado agora pelo ATA. Tá? A sobrevivência através de troncos locais, né? Quer dizer, se for um C7 que tem troncos, ou outros equipamentos, vamos mostrar mais para frente, que tiver troncos, os ramais FXS ali podem discando, antes ele discava 5 para falar com outro ramal lá do soft switch, ele disca 5 da mesma forma, e ele vai sair por um tronco, discando 0, o DDD daquela localidade, né, para atingir o ramal final desejado. Então, isso também você pode entender como um roteamento que ele necessita para fazer isso. Okay? E também soltamos o bilhete, temos a bilhetagem e você pode fazer o bilhete de acordo com o teu tarifador. Okay? Você pode desenhar esse bilhete de acordo com o seu tarifador. Então, quando você perde acesso ao soft switch, o nosso ATA ele assume o gerenciamento daqueles ramais, okay? Permitindo todas as facilidades. E se naquela localidade você tiver mais do que um ATA? Okay? Esse é o desenho que eu coloquei aqui abaixo. Você aqui tem um ATA C7, no caso o C711, com 8 ramais, um S7, que poderia ter, por exemplo, 24 ramais, um C731, que tem 4 ramais e 4 troncos. Nesse caso, eles operam tudo como se fosse um equipamento único naquela localidade, porque através daquele roteamento, quando você liga de um ATA para o outro, ele faz o roteamento, por exemplo, no caso aqui, através do C731. Ele também sai para a rede pública através do C731. Okay? Então, é possível, quando você tiver vários ATAs numa mesma localidade, você ter a sobrevivência de todos os usuários daquela localidade dessa forma que eu apresentei. Bom, vamos continuar com o portfólio. Falar agora do Mediatrix G7. É um gateway também, que também é modelo M, ou seja, que significa ser também do modelo M. Tem as mesmas 5 interfaces gigabit, tem os mesmos 6 slots para colocar placas de periferia, ok? O Mediatrix G7 ele tem um hardware otimizado para as funções de gateway, né, como a gente vai ver. Você pode colocar nesses 6 slots portas PRI, que pode ser CAS ou ISDN. Você pode colocar ramais analógicos, placas com 4FXO, placas com 4FXS, ok? Então você pode popular esses 6 slots com placas desses 3 tipos, com E1, 4FXO ou 4FXS, da forma que você desejar. Aqui ao lado a gente coloca alguns exemplos de como você pode fazer essa equipagem. Por ser também modelo M, ele tem, como eu já disse, as 5 portas giga, sendo uma WAN e 4 LANs. A capacidade é sempre definida pelo modelo, quer dizer, ele sai de fábrica com a capacidade que você deseja. Se ele saiu lá com 5 placas, não é depois possível colocar uma 6ª placa. Então, ele sai exatamente com a capacidade que você deseja, ok? O importante, ele tem bloqueio de chamada a cobrar no link E1 CAS. Então, para muitos fabricantes, né, isso é muito importante ter o bloqueio de chamada a cobrar como existe no Brasil. Okay? E ele é otimizado para a função de gateway. Então, sempre você pensar assim, eu preciso de um E1, 2 E1s, alguns ramais analógicos, né, alguns troncos analógicos, pense no G7, ok? Ele é otimizado para essa função. Ele não possui, no caso, fonte redundante ou Session Border Controller. Fonte redundante e Session Border Controller nós vamos ver em equipamentos da família um pouco mais para frente. Ok? Vou falar para você agora, também parando um pouquinho sobre a apresentação do portfólio, o que acontece com os terminais IP quando você perde o acesso ao soft switch. Ok? Nós falamos agora há pouco sobre a sobrevivência de ramais analógicos, FXS, mas em dezembro do ano passado, a MediaFive lançou a sobrevivência para terminais IP, ok? Muito parecida, muito similar, então, com a parte do ramal analógico. Quando, vocês estão vendo aqui um G7 no desenho, quando o G7 perde a conexão com o soft switch, com o host de PBX, ok? Todos os ramais, seja analógicos ou IPs, todos os terminais daquele site,
eles podem se conectar através dessa facilidade de sobrevivência de terminais IPs, tá? No G7, por exemplo, que é o exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui, então, ramais analógicos conectados em sobrevivência, telefones IPs. Você pode ter um outro ATA, um ATA que, por exemplo, não tem sobrevivência, você pode registrar os ramais desse ATA agora, por exemplo, no G7, ok? Então, dependendo do produto que você tem, existe um limite de terminais IPs que você pode dar sobrevivência. Então, assim, no C7, que eu falei lá atrás, que tem 8 portas, ok? No C7, você pode ligar até 25 terminais IPs, ok? No G7, no S7, no S7LP, que é aquela plataforma Model M, você pode ligar até 75 terminais IPs, ok? Aqui a gente tem alguns pacotes de software com 25 terminais IP em sobrevivência, 50 terminais IP em sobrevivência e 75 terminais IP em sobrevivência, ok? Então, o G7, S7, você vai até 75 terminais IPs em sobrevivência. O Sentinel 100, que nós vamos ver daqui a pouquinho, chega até 150 terminais IP em sobrevivência, e o Sentinel 400, que é o nosso maior produto, nós vamos ver no final, ele chega até 600 terminais IP em sobrevivência, ok? Essa sobrevivência, ela tem algumas restrições se você comparar com aquela que nós vimos para o ramais analógico. Esse aqui, tá? Essa licença que nós lançamos agora, ela realmente é um bote salva-vidas, ok? Então, por exemplo, ela não tem Media Relay. Sempre ela faz a conexão de 2 terminais IPs ponto a ponto, peer-to-peer. Ela, por exemplo, ela não emite bilhetes, ok? Coisa que a outra sobrevivência de ramais analógicos fazia. Okay? Então, nesse ponto, entende que uma sobrevivência o custo-benefício dela é muito bom, ela é bem baratinha, tá? E talvez essas outras facilidades não sejam necessárias. Vamos falar agora, então, do Sentinel, ok? Sentinel 100 e 400. Que a palavra Sentinel, para a MediaFive, é referente a Session Border Controller, ok? A SBCs. O Sentinel é uma plataforma de negócios multisserviços que agrupa vários recursos, ok? De SBC, de Media Gateway, tudo em uma plataforma só. Algumas características gerais do Sentinel, 100 ou 400. Eles são Media Gateway, como eu falei, eles têm placas de tronco, seja tronco analógico ou tronco E1, caso ISDN. Essa placa aqui do lado é a nossa placa D1. Ela tem ali 3 LEDs, é bacana, é importante. Mostra lá se está em uso, quer dizer, se foi bem programado o E1 no Sentinel, se foi programado o E1 lá. Se o link da operadora está chegando bem, ou se tem algum erro de protocolo. Tá? Então, esses 3 LEDs ajudam o técnico, a hora que ele entra lá no CPD, olha no rack, já sabe exatamente qual E1 está funcionando, qual não está funcionando, aquele que está chegando o E1 da operadora, ou se tem algum erro no protocolo. O Sentinel faz a parte de normalização SIP, depois vocês vão aprender quantas licenças de SBC você coloca em cada Sentinel, mas assim, teoricamente, para cada licença de SBC que você coloca, você pode ter uma operadora SIP diferente, ele faz essa parte de normalização, fazendo que um SIP converse com o outro. Basicamente, você sempre normaliza os vários SIPs que você tem chegando, de várias operadoras, no SIP do seu PBX-IP, no SIP do seu soft switch. Ok? Então, faz essa parte de normalização SIP, faz a parte de marcação segura, ok? Muito importante isso também no SBC, tanto logicamente você escondendo a rede do cliente através do SBC, não deixando uma função tipo NAT, né? Escondendo a rede do cliente, fazendo ali um back-to-back, ou também na parte de acesso. Você pode ter, por exemplo, uma password, que a operadora tem a password para cuidar do E1, da programação do tronco E1, e também da porta WAN, e pode ter uma outra password, então, para o cliente cuidar da porta LAN e da programação interna dos ramais, coisas desse tipo, ok? Então, cada password dá acesso, você pode ter várias passwords, cada password dá acesso a determinadas programações do equipamento. E pode ter uma password geral, como que a MediaFive tem também, ok? Para olhar os dois lados, tanto externo quanto interno. Agora, só o Sentinel 400. O Sentinel 400 ele tem uma Virtual Machine. A Virtual Machine serve para você instalar um software virtualizado de algum PBX ou qualquer um outro software
dentro do Sentinel, ok? Só o Sentinel 400 é que tem essa facilidade. Para fazer essa instalação, você usa as duas portas USBs que estão apresentadas aqui ao lado, ok? Então, qualquer sistema que possa ser virtualizado, pode ser um Asterisk, um 3CX, uma plataforma Nonify, da Mitel, qualquer plataforma, um software qualquer que possa ser virtualizado, que você deseje colocar lá, uma URA, um IVR, qualquer coisa, desde que caiba na capacidade máxima do Sentinel, que são 8 GB de RAM, tá? E 240 GB de HD, ok? Só essa preocupação que você tem que ter. Se o seu software precisar de uma capacidade maior, não vai ser possível instalar dentro do Sentinel 400. Falar agora um pouquinho só do Sentinel 100, ok? Esse Session Border Controller de pequena capacidade, podemos dizer assim, porque ele vai até 120 sessões. Você pode ter o Sentinel 100 só com a função de SBC, aqui do lado direito, nos modelos, a gente apresenta ali em cima, Sentinel 100, sem placas de telefonia, ok? Só o appliance de Session Border Controller. Você pode colocar nele até 120 licenças de SBC, então ter 120 canais de conversação, e a gente fala assim, mais ou menos isso para até 500 usuários. Lembrando que a gente não tem licença para registro de usuário, nem licença de tronco, então esse número de usuários pode variar. Então, mas por ser um Session Border Controller de capacidade média, a gente fala que chega aí até uns 500 usuários. Se tiver um pouco mais, também podemos fazer a programação desses usuários. Ok? É uma arquitetura também flexível, dentro daquele Model M, quer dizer, tem as 5 interfaces GB e tem também os 6 slots que você pode ocupar com a placa de tronco E1, com a placa de 4 ramais analógicos ou de 4 troncos, da forma que você desejar. Aqui do lado nós temos algumas dessas capacidades, então ele começa lá o Sentinel 100, primeiro sem as placas de periferia, depois com um tronco, com um link de 1 E1, com 2 links de E1, com 4 E1s, né? E vai assim para frente, com E1 e 4 ramais. Então tem várias capacidades que você pode equipá-lo. Tem algumas capacidades aqui embaixo, por exemplo, com 16 FXS ou 24 FXS. Isso parece um ATA, ok? Mas é um ATA com um Session Border Controller, quer dizer, um ATA que também protege a rede do cliente. Você pode ter vários telefones IPs dentro da rede do cliente. Toda a comunicação SIP, ok? Vai ser protegida através do USB-C. O Sentinel 400, algumas características gerais do Sentinel 400, ele vai até cerca de 500 ou 600 sessões de SBC, permite aí registrar até 2.000 usuários, né, um valor médio, da mesma forma, porque a gente não cobra para registro de usuários, ok? Como o Sentinel 400 tem 8 slots, diferente do modelo M, né, ele tem 8 slots, então você pode, por exemplo, equipar com 8 E1s, você pode ter 240 troncos digitais, ok? Com os 8 E1s. Você pode popular também só com ramal analógico, FXS, ou só com troncos analógicos, FXO, sendo 28 FXS ou 28 FXO, da forma que você achar melhor, dentro desses 8 slides. Ele também possui as 5 interfaces GB. O E1 dele é como o E1 também dos outros equipamentos, ok? Você pode programar tanto com CAS quanto o ISDN, lembrando que o CAS você pode ter o bloqueio de chamada a cobrar, pode ter o T1 lá dos americanos. É uma plataforma ampliável em campo, então diferente das outras plataformas, ela pode sair com uma capacidade de fábrica, depois em campo você colocar mais uma placa, pode ser de tronco, né, de ramal, e aumentar a capacidade, ou se uma placa deu algum problema, você pode tirar essa placa, substituí-la, quer dizer, é uma plataforma que permite, modular, que permite você ampliar em campo. Possui, como eu falei, as duas Virtual Machines, que tem que sair de fábrica, na capacidade que você deseja, com 4 ou 8 GB de RAM, ou com 30, 60, até 240 de HD, conforme nós vimos lá atrás. E tem duas fontes, ok? Tem fonte redundante. Essas fontes redundantes podem ser normal, de 110, 220 volts, ou de menos 48 volts. Você pode ter duas fontes menos 48 volts se você desejar, por exemplo. Ok? Ou até misturar uma fonte de 110 menos 40 e uma fonte de menos 48. Quer dizer, tem fonte redundante da forma que você desejar.
Agora, pessoal, a gente vai falar de um terceiro tipo de sobrevivência de telefones IPs. Nós começamos a falar de sobrevivência lá atrás, sobrevivência de ramal analógico, FXS. Depois nós falamos um pouco de uma sobrevivência de telefones IPs, que foi um lançamento, uma sobrevivência de baixo custo. E agora vamos falar também sobre uma sobrevivência para terminais IPs de uma forma geral, que tem vários recursos, ok? Não tem restrições, como eu falei, daquela outra sobrevivência que nós estamos lançando. Nessa sobrevivência, você tem consulta, transferência, conferência 3, ok? Mas também chamada em espera, sobrevivência através de troncos locais, classes de serviço, ok? Quem faz DDD, DDI, roteamento, você também solta bilhete, quer dizer, é uma sobrevivência bem completa, você pode fazer media relay, então basicamente não tem restrições. Muitas vezes, para o usuário, ele não percebe que o soft switch caiu e que o registro agora está sendo feito através do Sentinel, porque ele encontra lá, basicamente, todas as facilidades que ele deseja. Okay? Nessa sobrevivência para terminais IP, se for um Sentinel 100, é possível registrar até 500 usuários, 500 terminais IPs. Se for um Sentinel 400, você pode fazer o registro de até 2.000 terminais. Quantos terminais vão falar, pessoal? Tá? Quantas comunicações internas ou externas são possíveis através do Sentinel 100 ou 400 através dessa facilidade? Ok? Cada licença da SBC permite uma comunicação. Então, por exemplo, nesse desenho que está aqui embaixo, eu tenho ali uma comunicação com alguns provedores externos através da internet. Vamos supor que esse site aqui estivesse protegido com 120 licenças de SBCs, ok? Então, tem um Session Border Controller nessa localidade, que está ali examinando todos os pacotes que chegam, se é realmente pacote de mídia, se não é nenhum hacker que está chegando, se está chegando de uma fonte segura, está fazendo todas as facilidades que faz um ESBC. Quando cai a internet, não tem mais necessidade de um SBC, a internet caiu, não tem mais o que proteger. Neste momento, as licenças de SBC servem para uma sobrevivência. Então, se eu tiver, nesse exemplo, 120 licenças de SBC, com essas 120 licenças, eu vou permitir 120 comunicações. Pode ser 120 ramais falando com outros 120 ramais, ou 120 ramais falando com 120 destinos externos, ou uma mistura, né, desse tipo de comunicação, ok? Um pouquinho de interna e um pouquinho de comunicação externa, ok? Então, essa é a sobrevivência através da licença de SBC, uma sobrevivência bem completa, com bastante facilidades, inclusive dando bastante segurança para o site no momento que ele tem que realmente fazer a função de SBC. Algumas características principais do Sentinel funcionando com SBC. A gente falou de Media Gateway, com os vários módulos, D1, FXS, FXO. A parte de normalização SIP, fazendo back-to-back, né? Tudo que chega na entrada da operadora, ele manda para dentro, apenas escondendo então a topologia da rede, adicionando e removendo cabeçalhos, tá? Fazendo a mediação então entre vários vendors, entre vários SIPs diferentes, tá? Fazendo transações, pessoal, de TCP, UDP e TLS, então tem segurança em toda a passagem de sinalização. A parte de demarcação segura, né, que eu falei lá atrás, escondendo a rede do cliente, a parte de NAT transversal, white e blacklist, então determinando exatamente quais são os números IPs que não podem ter acesso à localidade, tá? Denial Service e Firewall, então várias facilidades para demarcar realmente a entrada no cliente e não deixar sofrer nenhum ataque. E a parte de sobrevivência que eu expliquei no slide anterior, que através da licença de SBC, você pode fazer uma sobrevivência, tanto através de um registrar, né, de um SIP registrar, registrando os usuários SIP, ou através de um outbound proxy também, se for necessário, ok? Algumas aplicações, pessoal, saindo agora, completamos o portfólio com o Sentinel, ok? Saímos lá do 4102, que é o nosso menor ATA, até o Sentinel, nosso maior equipamento com 8 slots. Vamos falar agora de algumas aplicações. A primeira aplicação é o entroncamento seguro para empresas.
Uma coisa muito comum hoje em dia, você tem um PBX com um tronco E1 e SDN ou CAS conectado numa operadora, uma central de uma operadora convencional, através de DC1, e no dia seguinte você vai trocar isso para uma operadora SIP ou para um soft switch SIP. E você precisa fazer a tradução desse E1 para SIP. Nesse caso, você pode usar, por exemplo, um G7 para transformar o E1 em SIP, ok? Um C7 para transformar o FXO em SIP. Então, dependendo daquilo que tem na central telefônica, que você deseja transformar no SIP. Tá? Isso é muito comum, então, quando você migra uma base de PBX que está ligado numa operadora convencional e para uma operadora SIP, né? Um provedor SIP, no caso. Dispositivos analógicos conectados a linhas IPs. Também se o primeiro caso lá é 50% do mercado, esse aqui abrange quase que os outros 50%. Okay? Então, quando você tem um soft switch central, né, numa localidade, e você tem vários usuários espalhados em vários sites menores, todos esses sites, então, com pequenos ATAs ou gateways pequenos. Tá? Para isso, então, você pode, se você tiver só ramais, você pode usar, por exemplo, um C7 ou 4102, uma localidade pequenininha, só com 2 ramais. Okay? Ou começar a mesclar também, colocar gateways com tronco, com ATAs como S7. Okay? Então, você pode colocar dispositivos analógicos, né, ramais analógicos, em várias localidades daquele cliente. O PBX IP conectado à rede pública. Então, é o contrário, né? Você tem um PBX que é IP, que tem tronco SIP, e você quer se conectar em uma operadora tradicional, ou através de troncos analógicos, ou através de E1. Você pode colocar, por exemplo, um C7, se for um tronco analógico, ou um G7, se for um tronco E1, ok? Digital. Session Border Controller, a parte de SBC. Aqui, nesse caso, nós temos lá um provedor. Na localidade do cliente tem um Sentinel, um mediado Sentinel, como SBC, protegendo aquela localidade. Se o cliente que desejar até 120 canais, pode ser um Sentinel 100. Se o cliente precisar de mais, até 600, vai precisar de um Sentinel 400, ok? Então, você tem um Sentinel protegendo aquela localidade. Nessa figura, você também pode ter troncos, pela facilidade de Media Gateway, você pode ter troncos conectando com a operadora central. Então, essa localidade que está remota, ela está protegida e pode ter os troncos. Caso caia o provedor, caso caia a internet, ela pode usar mais daquela localidade, os usuários podem ter acesso ao operador local. Okay? Também nesse desenho, nós apresentamos aqui através da internet Homeworks, okay? Uma filial pequena, filiais corporativas pequenas, Homeworks ou trabalhadores em viagem. Muitas vezes, nesse site, você pode ter um PBX IP que permite você fazer o registro de um usuário remoto. Mas, às vezes, esse PBX não permite isso, tá? Você não deseja. Quer dizer, mesmo em operação normal, você pode fazer o registro de um usuário remoto, ok? No Sentinel. Então, assim, muitas vezes o PBX que você está lá protegendo é um PBX antigo, precisa de uma licença para você colocar o usuário remoto. Você faz o registro desse usuário remoto no próprio Sentinel e precisa de uma licença da SBC para que ele possa, então, se comunicar. Ok? Agora, vamos mostrar a parte de integração com o Skype for Business. Nesse desenho, né, nessa arquitetura, nós temos o Skype for Business aqui, server, colocado na localidade do cliente, no caso, na sede em São Paulo, por exemplo. Ok? Então, temos aqui o Skype for Business Server. E temos nessa localidade também um PBX. Pessoal, se o PBX estiver se conectando com o Skype através de troncos TDM, tronco analógico ou E1, não há necessidade de se colocar licença de SBC. Ou seja, não há necessidade de um Sentinel. Se tiver somente a necessidade de conectar um PBX tradicional com troncos E1 num servidor de Skype for Business, num sistema de Skype for Business, você pode usar, por exemplo, um G7. Lembrando que qualquer produto da Mediafire é compatível com o Skype for Business. Agora, se esse PBX IP, desenhado aqui, ele tiver troncos IPs e você quiser conectar o Skype for Business com o seu PBX através de uma ligação SIP, então você vai ter que colocar licença de SBC no Sentinel para fazer a normalização SIP, para que o SIP do seu PBX converse com o SIP do Skype for Business, ok?
Nessa arquitetura também, nós estamos mostrando aqui uma filial no Rio de Janeiro, ok? Os usuários de Skype for Business precisam apontar, então, para o Skype for Business em São Paulo. Se forem terminais SIP, eu também posso ter sobrevivência no Rio de Janeiro para os terminais SIP, através das facilidades de sobrevivência que eu expliquei, ok? Se forem usuários de Skype for Business, vão ter que ter licença de sobrevivência da própria Microsoft, licença de sobrevivência SBA, ok? Pessoal, gostaria de apresentar para vocês, então, a nossa certificação de Skype for Business. Foi uma certificação que nós fizemos no laboratório chamado Wipro, na Europa, ok? Como todos os nossos produtos têm o mesmo firmware, a certificação vale para todos os produtos. Por isso que eu falei, desde o 4102, com 2 ramais analógicos, até o Sentinel, todos os nossos produtos foram certificados, ok? Isso aconteceu em outubro do ano passado. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, espero que esse vídeo seja útil para quando vocês necessitarem de alguma coisa de ATA, Gate, SBC no seu projeto. Fica aqui os nossos contatos, relacionamento@velas.com.br e o telefone também de contato, 3874-7188, e ficamos à disposição para qualquer necessidade. Muito obrigado.